Pessoal, hoje nós vamos falar sobre estrutura de frases no presente simples, frases com o verbo to be. Então, temos aqui os exemplos de todas as estruturas possíveis, que seriam frases afirmativas, negativas e interrogativas. Temos como exemplo de frase afirmativa, she is from Brazil, for example, she is from Brazil. Então, ela é do Brasil. Se eu quero transformar essa frase em uma frase negativa, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o advérbio de negação? Não, que em inglês é o not. E onde é que ele virá? Ele virá depois do verbo, no caso, né, do verbo to be. Lembrando que to be é só o nome do verbo. Quando você vai usar, né, quase sempre ele não vai aparecer com esse nome. E no presente ele não vai aparecer de jeito nenhum. Então, você vai dizer o I am, ou he is, she is, they are, né? São três formas, am, is e are. Nós já vimos isso, né, revisando. Então, acrescentei o not depois do is. E se eu quero transformar em uma frase interrogativa que é uma pergunta, além de acrescentar a interrogação no final, eu vou trazer o is para o início da frase, para antes do sujeito, da pessoa. Então, ficou is she, ao invés de she is. So, is she from Brazil? Ok? A gente também pode utilizar frases com contração, que é quando a gente utiliza esse apóstrofo para juntar duas palavras. No caso aqui, o she e o is pode ser she's. E o is not pode ser isn't, certo? É até melhor usar o isn't ao invés do is not, porque aí você tem menos chances de errar. Quando você usa is not separado, às vezes você pode querer colocar o not antes, porque é assim que a gente lê em português, né? Ela não primeiro é do Brasil. Então, às vezes você pode querer colocar o não aqui. Então, talvez seja melhor usar isn't. Você não tem como errar porque virou uma palavra só. She isn't from Brazil. Ela não é do Brasil. Is she from Brazil? Ela é do Brasil. Então, as contrações, como vocês podem ver, só existem na forma afirmativa e na forma negativa. Falando um pouco sobre artigo indefinido, um dos detalhes gramaticais mais fáceis, né, do inglês. Nós temos artigos indefinidos também em português. Quais são esses artigos indefinidos? Então, no caso, é um artigo que varia em forma, né, vai variar em relação a número e a pessoa. Em português, nós temos um, uma, uns, umas. Artigo indefinido é diferente de artigo definido. Definido é o, a, os, as. Então, quando eu digo eu vi o menino, dá a ideia de que eu estou me referindo a uma pessoa específica. Quando eu digo eu vi um menino, é um menino qualquer, né? Se eu falo o menino, dá a ideia de que aquela pessoa com quem eu estou falando sabe que eu estou falando de algo específico, ou de alguém específico. Eu vi o menino passando. Aquele menino lá que você tinha citado, né? Agora, um menino vai ser um menino qualquer. Eu vi um menino passando, eu vi uma menina passando. Então, esse artigo indefinido, uma, em inglês é o a ou an, ok? A tradução deles é a mesma coisa. Qual vai ser a diferença do português? Nós temos duas palavras que significam a mesma coisa, que são usados para masculino ou feminino. Aliás, não tem isso aqui no inglês, tá? Nos artigos. Tanto, por exemplo, que o artigo definido o e a, o os ou as em inglês é o mesmo, que é aquele the, que é o THE, né? Que você vê esse THE. Serve para tudo, para masculino, feminino, plural, singular, é uma palavra só que serve para tudo. Então, no inglês, para indefinido, você tem duas, certo? Então, aqui não é uma para masculino, uma para feminino, não tem isso. Elas têm a mesma tradução, é um ou uma. Mas por que eu tenho duas formas? Uma dessas formas eu uso antes de palavras que iniciam com som de consoante. O que é consoante, meu povo? B, C, D, F, G, certo? Aquilo que não é vogal. E o an eu uso antes de palavras que iniciam com som de vogal. O que é vogal pra gente? A, E, I, O, U. Em inglês nós vamos ter algumas exceções, né? Por exemplo, às vezes o U ele vai ter som de consoante, certo? Dependendo da palavra. Mas, como eu digo a vocês, eu não vou cobrar algo, né, assim, tão difícil. Eu não vou colocar exceções.
né? Se a gente começar aprendendo a regra, isso já tá bom demais. As exceções, a gente não vai se preocupar, é o que a gente vai vendo depois, né? Quando a gente já vai aperfeiçoando, revendo aquilo que a gente sabe nas séries posteriores. Se você aprender essa regra de que você usa o way para palavras que iniciam com consoante e o and para palavras que iniciam com vogal, tá ótimo. O que é vogal pra gente? A, E, O, U, certo? Aí só destacar uma coisa, o H, pronto, o H ele também pode estar nos dois casos. Mas aí eu sempre vou colocar só nesse caso. Por que ele pode estar nos dois casos? Em português a gente sabe que o H é mudo. Então, se o inglês obedecesse a regra do português, o H, no caso, palavras com H sempre estariam desse lado, com N. Porque a gente está falando do som da letra, certo? Não da letra em si, mas do som da letra. Como o H, né, se ele fosse sempre mudo, qual era o som que apareceria depois? O som da vogal, né? Aqui no caso, ele não é mudo, ele tem um som parecido com R, né? É uma palavra conhecida, house tem um som parecido com R, não é? Então, não é mudo, então você vai falar a house. Mas tem palavras com H, onde o H é completamente mudo, o que vai aparecer é o som da vogal, certo? Por exemplo, a palavra hora em inglês é hour. Hour, o som que aparece é um som parecido com A. Então, eu digo an hour e não a hour, certo? Eu digo an hour. Mas aí eu não vou colocar essas exceções, tá? A regra vai ser, porque grande parte das palavras em inglês com H, a maioria das palavras, aliás, que tem H, o H tem som de R. Então, não é mudo, então tem valor de consoante, certo? Então, a gente vai imaginar que a gente vai usar o AND só para A e O, U, tá? Para não dificultar nossas vidas. Por exemplo, se eu digo It is an apple. It is an apple. Isso é uma maçã. Então, apple começa com A, então vou dizer an apple, certo? E por que eu uso esse N? É justamente para ficar mais confortável a leitura, certo? Tem a ver com esse conforto, é mais fácil para pronunciar. Ao invés de dizer que eu tenho a apple, certo? Não é uma coisa muito confortável. Você tem duas vogais e você dá essa parada, a apple. Então, é mais fácil dizer an apple, é como se o N ajudasse a juntar, né? No caso, duas palavras. Eu leio como se fosse uma coisa só. An apple, certo? Em vez de a apple, an apple. E já aqui, como não teria como juntar, porque um som de consoante é it is a bag. It is a bag. Isso é uma bolsa, ok? But it's an apple. Então, an apple, uma maçã, a bag, a bolsa. Uma bolsa, aliás, certo? Não é a ou o, é uma bolsa, uma maçã, tá? Se eu falei aí O ou A foi distraído, tá? É um ou uma, é indefinido, certo? O e A é definido. E nós estamos falando de artigo indefinido, uma ou um. Passando para o nosso próximo assunto, né, que são os pronomes interrogativos ou question words. Question words quer dizer palavras que perguntam. Vocês já devem ter visto essas palavras muitas vezes. Então, elas significam o que, quando, né? Tem até a tradução aqui, ó, né? Delas, quando, porquê. Não vamos ver agora todas de uma vez. Talvez alguns de vocês conheçam, né? Todas essas palavras. Mas o mais comum é que muitas vezes a gente não lembra ou confunda muito, porque são palavras muito parecidas, né? Em português, equivale ao nosso, né? Pelo menos para grande parte das palavras que começam com QU, né? Como você tem aqui o que, né? No caso tem o O antes, mas, né? Tem o que aqui, qual, né? Também é que o porquê você tem essa presença do que o quando, né? Então, o quem, muitas dessas palavras, né? Então, é como se fosse o que em inglês começa com WH, né? Uma marca muito presente. Em português é o que, em inglês é o WH. Por isso são chamadas também, né? Como se fosse dessas WH palavras, né? Em inglês. Vamos ver aqui as que nós vamos aprender agora. What? What significa o que ou qual? Pergunta sobre coisas em geral. Então, quando você vai perguntar sobre coisas em geral, né? Pode ser qualquer coisa mesmo. Por exemplo, what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Você usa what. What is this? What is this? Ou what is it? Qualquer objeto que você vê o que é isso, o que é aquilo. Ou what's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Ou what's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Então, o que, qual, você usa o what, ok? E o que é who? Who significa quem. É quando eu pergunto sobre, então, né? Se o what é sobre coisas, quem é sobre
pessoas, qual é a pronúncia? Who. É como se não tivesse o som do W mesmo, tá? É como se fosse o H e o O, né? O H geralmente tem som de R. E esse O tem um som mais parecido com o who. Então, who, por exemplo, who are you? Quem é você? Who is she? Quem é ela? Who, opa, aqui ficou what, né? Foi um erro. Mas vamos imaginar que é um who. Who is your sister? Quem é sua irmã? Aí temos o how. How significa como, né? O how já não tem aquele WH, né? Um pouquinho diferente. Mas tem o WH, né? Também, só que em outra ordem. Como em português também a gente tem algumas palavras que não começam com QU, né? Como mesmo, né? Como. Então, para perguntar sobre forma, meio, estado, por exemplo, como você está, como você vai, como é que foi, como você chegou aqui, ok? O meio que você chegou. Então, em inglês seriam frases como how are you, como você está, how old are you, que é que idade você tem, né? Como é estranho, né? Que idade você tem, mas é porque, na verdade, em português a pergunta é quão velho você é, quão velho. Na verdade, a tradução do how é como ou quão. Não é uma palavra muito comum pra gente em português, né? Quão. Então, how old é quão velho você é. Aí é estranho, né? Mas em inglês eles perguntam a idade que você, não a idade que você tem, mas a idade que você é. How are you coming? How are you coming? Como você está vindo, né? Você está vindo a pé, de carro, né? Por exemplo, seria o meio de transporte, por exemplo, certo? Então, vimos essas três palavras: what, o que, qual, who, quem e how, como, ok? Temos aqui um pequeno diálogo, certo? Esse diálogo vai cair no exercício que vocês vão resolver. Então, é um diálogo entre Paul e Alice. So, Paul says, Hi, I am Paul. Oi, eu sou Paul. Hi, I'm Alice. Where are you from? Oi, eu sou Alice. De onde você é? Né? Where are you from é uma pergunta muito conhecida. Para você dizer de onde você é, você vai usar esse from, certo? Que é o de para indicar a origem. Então, a pessoa vai responder I am from USA. Né? USA é uma, né, sigla para indicar Estados Unidos da América, né? United States of America. And you? E você? Né? Então, sou dos Estados Unidos. E você? Né? Paul responde. E Alice vai responder I am from Spain. Eu sou da Espanha. Are you here on business? Você está aqui on business é uma expressão que significa a negócios, certo? A negócios. E aí Paul responde, yes, I am. What about you? Essa frase aqui que parece um tanto complexa, what about you, significa e enquanto a você. É a mesma coisa de um and you e você, tá? É uma forma mais chique, vamos dizer, tá? Até mais comum, what about you e você. Então, se você não quer usar o and you, que é tão comum, você pode usar what about you, mas eles têm a mesma função, tá? É pra, você responde e diz, eu tal coisa e você, enquanto a você, what about you, né? Porque ela respondeu que é da Espanha e perguntou, você está aqui a negócios, on business? Certo? Não é business, tem gente que pronuncia essa palavra dessa forma, tá? Business. Yes, I am. Sim, eu estou a negócios, né? Então, e você? Você está a negócios? Ela responde, no, I'm not. I am here on vacation. Então, ela está com outro propósito. Enquanto ele está a negócios, ela está de férias, ok? Aí temos aqui algumas perguntas sobre eles. As perguntas vão cair, tá? No exercício que vocês vão resolver, né? Vamos pensar em algumas perguntas possíveis. Is she Spanish? Ela é espanhola? Nós vimos que ela é da Espanha, né? Então seria uma resposta yes, positiva. Is he from Spain? E ele? Ele é da Espanha? Nós vimos que ele é dos Estados Unidos, né? Então, resposta negativa, no. Is she on vacation? Vamos voltar ao texto. Ela, Alice está on vacation. O que é vacation? Férias. Ó, ela está de férias. Então, tá ok. Resposta positiva. Is he on vacation too? Tá faltando um O. Aqui são dois Os. Essa palavra significa também, tá? Então, ele está de férias também. Como nós vimos, ele não está, né? Porque ele está a negócios. Pessoal, por hoje é só.